Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Adquira meu livro Afirmações que me faltavam, no link aqui no box de informações. Nele você encontra 950 afirmações positivas para diversas áreas da sua vida, como por exemplo, amor próprio, casa dos sonhos, vida financeira, alma gêmea, elevar a vibração e muito mais. Tudo isso no PDF Afirmações que me faltavam. Nunca mais deixe faltar aquela afirmação positiva na hora certa no momento certo. A palavra tem poder e as afirmações positivas te ajudam a criar seu mundo com muito mais amor, harmonia, prosperidade e glória. Link direto para compra, com valor promocional de fim de ano. Capítulo 17. 4 sortes de sugestão. A sugestão mental produz seus efeitos nas mentes populares por meio de uma ou mais dentre 4 linhas gerais ou vias de ação. Todos os fenômenos provenientes deste princípio podem colocar-se em uma ou mais dentre as 4 classes. Estas 4 vias, ou linhas de ação, ao longo das quais se opera a sugestão mental, são como seguem. 1. Obediência. 2. Imitação. 3. Associação. 4. Repetição. A sugestão pela obediência. Esta sugestão consiste na indução de estados mentais, etc., pela ação de uma exposição positiva, asserção, apropriação, atitude autoritária, etc., que assim se exprime na mente da pessoa sugestionada, que não oferece oposição nem resistência, mas aquiescência à sugestão que se lhe faz. A mais comum das formas deste primeiro método de sugestão vê-se no consentimento geral à real ou fictícia autoridade na maior parte das pessoas. Quando tais pessoas ouvem uma exposição positiva feita em tom de convicção por alguma autoridade, aceitam-na e os sentimentos que dela nascem, sem apresentar resistência ou alguma tentativa de submeter a matéria ao exercício de sua razão. E isto é verdadeiro não só quando a pessoa que fala tem um modo de falar autoritário, em virtude de seu conhecimento, experiência, sabedoria, etc., mas também quando algum pretensor com uma presença de autoridade, falando em um estilo positivo e afetando um modo de assim diz o Senhor, imprime em seus ouvintes a ideia que ele quer sugerir-lhes. Assim é que o bom povo aquece docilmente, sem questionar, deixando que lhe despertem os sentimentos, porque estes são, geralmente, seguidos de ação, em harmonia com eles. É espantoso ver, de um lado, a obediência das massas a esta forma de sugestão. Deixam seus estados mentais, sentimentos e emoções serem induzidos por discursos impudentes e reclamações de homens astuciosos, malignos e mal-intencionados, assim como por fanáticos, pedantes e presumidos, que as influenciam e dominam. Estas autoridades constituídas por si mesmos usam de uma linguagem oracular e opiniões em um tom de certeza absoluta e as multidões as tomam na sua própria estimação. Parece que para certos homens positivos é unicamente bastante atrair a atenção do povo, expor-lhe, em tom maneiroso e com ares de autoridade, suas reclamações descabidas, para que este caia nas linhas da vontade deles. Já pensastes que o povo é, em regra geral, um animal obediente? Sim, ele o é, contanto que possais imprimir-lhe a vossa autoridade. Para ele é mais fácil obedecer que recusar. Acha mais cômodo dizer e pensar sim do que não. Sua vontade não é posta em ação por sua razão e juízo, está inteiramente sob a direção do sentimento e do lado emocional. Há uma lei fundamental sob esta fase da ação sugestiva, para achá-la devemos remontar-nos ao princípio da raça ou talvez ir além. Naqueles tempos recuados, entre animais e homens houve chefes naturais, que dominaram pela força e pelo poder do corpo e da mente. Estes guias naturais foram implicitamente obedecidos pelas massas que aprenderam por experiência que era melhor para a tribo ou multidão, como um todo, ser governada pelos seus membros mais fortes e perspicazes. E assim, gradualmente, esta ideia dominante de aquiescência e obediência à autoridade se desenvolveu e se firmou na mente. E está firmemente implantada na mente da raça, hoje, por maneira que só as mentes mais fortes podem libertar-se dela a uma grande extensão.
Há uma autoridade aqui, uma autoridade ali, nas leis, nas letras, na política e em todos os campos da atividade humana. O povo não começa por perguntar a si mesmo: que devo pensar a respeito deste assunto? Mas, em vez disso, vai logo dizendo: que é que fulano pensa a respeito disso? Fulano é a sua autoridade, que pensa para o povo, e a palavra de fulano é ordem para ele. A autoridade induz, no povo, seus estados mentais. Se esses chefes ou autoridades fossem realmente os mais entendidos da raça, não importaria que isso se desse assim, ainda mesmo que pudessem impedir o desenvolvimento individual das massas. Mas o pior é que tais autoridades, em sua maioria, nada conhecem ou só sabem que nada sabem, não obstante a estima em que o povo as tem. Assim que afetam as maneiras, o ar, a aparência, etc., da coisa real, e o povo, já acostumado a esses símbolos de autoridade tomando a imitação pela realidade, fica impressionado pela linguagem autoritária e aceita a sugestão. Este fato é muito conhecido pelas classes que exploram o público. Os homens de confiança, dentro ou fora da classe criminosa, afetam este ar de autoridade e o povo aceita as suas sugestões. São bons atores, o que é um dos requisitos dos sugestionadores, e estas pessoas compreendem a lei. Eles praticam a teoria abonada por Aaron Burr, segundo a qual, deveis lembrar-vos, a lei é a que é corajosamente firmada e plausivelmente mantida. Assim é que a lei vai sendo corajosamente firmada e plausivelmente mantida pelo povo que acha que a coisa vai às mil maravilhas. Para ver o princípio em sua clara simplicidade, deveria a pessoa olhar sua operação em provas extremas. E a prova extrema, neste caso, é a do paciente hipnótico que abandona inteiramente a sua mente ao operador. Ele obedece às sugestões mais absurdas do operador e leva-as a efeito. A sugestão, sabeis, é o fator ativo no hipnotismo, e a condição hipnótica é a única em que o efeito da sugestão se realça. Mas não devemos buscar exemplos entre sonâmbulos, porque se encontram, entre todas as classes da vida, pessoas que não têm individualidade própria, mas que parecem viver e agir inteiramente sob a vontade de outras. Tais pessoas aceitam toda a ordem de sugestões quando dadas por outras em tom e maneira de autoridade. Não são persuadidas por argumentos, mas simplesmente ordenadas e levadas a fazer coisas pelas pessoas de vontade mais forte. São impressionáveis e sensitivas e parecem não ter vontade própria. São muito sugestíveis. A história de todos os dias recorda casos admiráveis do efeito das sugestões pela quiescência da parte de tal pessoa. A nota principal desta forma de sugestão é a narração positiva ou ordem, dada com ar e aparência de autoridade. O segredo do efeito é a tendência da maioria do povo a aquecer a narração autoritária ou comando, antes que discuti-lo, e a tendência para responder sim em vez de não. Esta forma de sugestão é recebida no grau mais alto por aqueles que dependem sempre da ordem ou instrução de outros e que não sabem servir-se de seu próprio engenho e recursos de vida. Operários inábeis e filhos de ricos pertencem, de regra, a esta classe. Essas pessoas parecem precisar de outras que pensem por elas, em coisas mesmo as mais insignificantes de sua vida, e são sugestionáveis. O grau de sugestionabilidade decresce entre as pessoas à medida que elas usam da vontade própria, isto é, que não dependam de outras. Os mais levianos são os que agem conforme as vontades alheias e os que dependem, na vida, da direção de outros. Os homens de iniciativa não seguem as sugestões de ninguém. A palavra iniciativa quer dizer fazer coisas sem ser mandado, usar de seus próprios engenhos e recursos, o verdadeiro espírito americano, que falta, todavia, para muitos, MIES. O grau de força em dar esta forma de sugestão depende materialmente do desenvolvimento da vontade do sugestionador, e também da aparência que tomou, maneiras, ar e tom de autoridade. Os últimos requisitos são símbolos exteriores. Se um tem a força de vontade fortemente desenvolvida, os símbolos aparecerão como uma consequência natural. Mas para aqueles que não têm a força de vontade desenvolvida e cuja autoridade é mais ou menos contrafeita, a apresentação dos símbolos exteriores torna-se sua matéria de grande importância, e esta pessoa dedica muito estudo ao cultivo dessas formas exteriores. E esses símbolos contrafeitos,
a arte do ator, servem para fazer impressão e sugestão ao povo e seus representantes, apresentando uma fronte brava, obtenham um grau de bom êxito na parte que desempenham, até que se ponham em contato com um homem de verdadeira força de vontade, do qual se retiram com graça, depois do primeiro choque das armas mentativas. Aqueles que são negativos e suscetíveis desta forma de sugestão, aconselho a que cultivem a força de vontade, de que tratarei no capítulo deste livro que intitulei Arquitetura Mental, etc. Nada mais que a cultura da vontade torna um homem positivo e impenetrável às influências sugestivas. Sugestão pela imitação. Esta forma de sugestão mental é muito comum, talvez a mais comum de todas as formas. O homem é essencialmente um animal imitador. Ele copia sempre as ações, aparências e ideias alheias, com o que prova a sua descendência dos antepassados parecidos com o macaco, nos quais este caráter se desenvolveu largamente. Pessoalmente, creio que todas as ações de imitação podem atribuir-se aos primeiros dias da raça, ou mesmo antes, quando animais e homens vivam em um estado selvagem e expostos a um constante ataque dos inimigos. Naquele tempo, um impulso de susto de um membro da tribo ter-se-ia facilmente transmitido aos outros e gradualmente se desenvolveu o ato instintivo, cujos traços ainda se encontram na raça de nossos dias. Podemos achar exemplos de tais ações em torno de nós. Quando observamos um funâmbulo, nossos corpos se inclinam instintivamente ao movimento de imitação. Quando olhamos as faces dos atores no palco, as nossas respondem às dele, mais ou menos, em simpatia. E assim acontece aos que estão em torno de nós e tanto neles como em nós se acha sempre a mesma tendência para a imitação. As crianças manifestam as maneiras daqueles que as cercam com um surpreendente talento de apanhar as minuciosidades. Esta forma de sugestão mental é muito comum. As pessoas recebem constantemente as sugestões de estados mentais, sentimentos e emoções daqueles que as cercam e as reproduzem em seus próprios atos. As pessoas, em sua maioria, são como carneiros humanos, que seguem o guia por todas as sortes de caminhos. Se o velho guia salta por cima de uma grade, cada membro do rebanho faz a mesma coisa, todos saltam pelo mesmo lugar, à mesma altura, ainda mesmo que se remova a barreira, antes de todos saltarem. Fazemos constantemente coisas, porque os outros as fazem. Vivemos a macaquear constantemente a outros. Somos imitadores servis em nossos modos, estilos, formas, etc. Leurier mostra-nos um botão de veste dependurado de um fio e todos os imitadores moços no país seguem o uso. Bonito! Não é? Esta lei de imitação desempenha uma parte importante nos fenômenos de sugestão mental. Faz alguém certa coisa e outro, tomando a sugestão, copia o original do autor. Publica um jornal um crime e os outros jornais seguem-lhe o exemplo. Dá-se um suicídio e muitos outros o seguem, pelos mesmos métodos. Há um número de casos de uma sorte de demência e dissipação, e imediatamente reina uma epidemia da mesma coisa. Estampam as folhas um novo caso de enfermidade, ao mesmo tempo, muita gente manifesta os sintomas dela. Aparecem certas moléstias que imitam a outras. Os sentimentos e emoções da parte instintiva da mente põem-se em ação simpática nas linhas da sugestão imitativa, e os efeitos físicos seguem logo depois. Homens maliciosos avantajam a outros nesta tendência da mente humana, fazendo com que alguns se interessem em certas coisas, conseguem estabelecer a moda, e a multidão de carneiros humanos a segue. Uma pessoa fala de uma coisa, espalha-se o contágio e todos tratam do mesmo assunto. As pessoas, em sua maioria, são mais ou menos suscetíveis desta forma de sugestão, cujo grau depende de seu hábito de pensar, julgar e agir por si. O homem que tem ideias de si mesmo não é tão facilmente impressionado pela onda da moda popular, estilo ou pensamento como aqueles que mantêm uma atitude mais negativa para as mentes de outros. O método de curar uma tendência irregular para a ação imitativa é começar a construir a individualidade própria e desenvolver a positividade pelo modo mencionado nos últimos capítulos deste livro. Sugestão pela associação. Esta forma de sugestão mental é muito comum. Baseia-se sobre as impressões adquiridas da raça, pelas quais certas palavras, ações,
maneiras, tons, aparências, etc., se associam com certos estados mentais antecedentemente experimentados. Os estados mentais tomam forma na ação física e expressão, como já vimos. Um homem que tem, de certo modo, sentimento, pode expressar-se por certas ações ou em certos termos. Estas ações e palavras tomam símbolos do estado mental que se produz nelas e produzem sobre a mente da pessoa que as vê ou ouve, a imagem mental conexa com o estado mental. E esta imagem mental induz, calcula-se, um estado similar ou correspondente na mente da pessoa que vê e ouve. De sorte que estes símbolos são realmente sugestões mentais, uma vez que tendam a induzir estados mentais. Desejo lembrar-vos que vidas as palavras escritas, impressas ou faladas, são umas expressões físicas externas de um estado mental interno da pessoa que fala ou escreve as ditas palavras. As palavras são os sinais externos e visíveis de um sentimento interno, lembrai-vos sempre disso. Em si mesmas não têm as meras palavras valor sugestivo, este depende da significação, delas impressa na mente da pessoa que as usa e acompanha pela compreensão do seu significado pela pessoa que ouve e lê. A palavra horror, por exemplo, ou impróprio, tem uma significação definida para quem se familiarizou com ela. Relaciona-se diretamente com o sentimento mental ou emoção e a expressão física e externa da mesma. Podemos dizer, uma e mais vezes, a palavra a uma pessoa que a não tenha nunca ouvido, ou a outra de raça diferente, a sugestão não se efetuará. Mas falai a palavra a uma pessoa habituada a relacioná-la e associá-la a um definido sentimento que experimentou, e este se reproduzirá ou se induzirá, se as circunstâncias do uso da palavra forem favoráveis. A palavra amor, usada propriamente, despertará nas mentes de seus ouvintes sentimentos correspondentes ao termo. Estes sentimentos devem ter sido experimentados antes, quer direta quer indiretamente, antes que possam ser induzidos por sugestão apropriada. Acho, pessoalmente, que as palavras se parecem com um delicado registro de fonógrafo. Cobre-se o registro de impressões miúdas produzidas pelas ondas sonoras que entram no fonógrafo. Onde o registro em seu lugar no fonógrafo, e imediatamente este se move, vede. As impressões miúdas do registro reproduziram ou induziram no diafragma a mesma sorte de ondas sonoras que originariamente causaram as impressões. Deste modo, uma palavra que é o registro físico simbólico do sentimento, produzirá seu associado sentimento na mente da pessoa que a ouve ou lê. E, como eu disse, o sentimento produzido dependerá grandemente da compreensão do significado da palavra, conservado pela pessoa que recebe a impressão. Por exemplo, no caso da palavra amor, suponhamos que o termo seja fortemente ou sentimentalmente sugerido a um certo número de pessoas ao mesmo tempo, e da mesma maneira. Achareis que o sentimento induzido em uma pessoa será o do amor dos pais, em outra, o do amor de filhos, em outra, o do amor de marido e esposa, em outra, o do amor de Deus, em outra, uma afeição exaltada por alguma pessoa do sexo oposto, em outra, a paixão do animal baixo por um do outro sexo, e assim por diante, experimentando cada qual um sentimento ocasionado por sua associação da palavra com algum sentimento antecedentemente entretido. A mesma palavra pode induzir um sentimento do maior prazer em uma pessoa ou do maior horror ou desgosto em uma outra, dependendo da diferença da associação da palavra na mente das duas pessoas. Demorei-me neste fato para fazer-vos claro que não há nenhum poder mágico nas palavras e que toda a força e efeito delas dependem do sentimento associado de que elas são os símbolos ou moldes exteriores fisicamente cristalizados. A palavra é o corpo, o sentimento é a alma. O mesmo se dá com a sugestão de aparência, maneira, meios, etc. Cada uma dessas coisas depende da força e efeito sobre alguma acostumada associação com o sentimento interno, que era produzido ou induzido pelo símbolo exterior da coisa. Associamos certas coisas com certos sentimentos, e quando vemos essas coisas, estamos aptos para experimentar o sentimento indicado. Muitas pessoas foram subjugadas pela vista de um quadro, por uma cena em um teatro, por um canto, um poema ou música sugestiva. Aqui é onde a arte do sugestionador entra em jogo. Ele espreita atentamente e descobre que certas palavras, tons, maneiras, aparências,
ações, movimentos, etc., se associam nas mentes das pessoas com certos sentimentos e ideias. E assim, quando ele deseja reproduzir ou induzir em outros ideias ou sentimentos, reproduz simplesmente símbolos físicos associados, em palavras, maneiras, movimento ou aparência, e o efeito se produz. O encantador faz certos movimentos com suas mãos, movimentos que associaste sempre com certas ações e sentis que a mesma ação se fez, mas o encantador omite a ação e sois enganados. O homem de confiança afeta a aparência, as maneiras e ações que sempre associastes com certas qualidades de caráter e sentis que ele é o que parece ser, mas não é, e sois iludidos. Este modo de operar das pessoas é toda uma forma de sugestão, e sois enganados, porque tomais o símbolo pela realidade, a menos que compreendais o jogo. O ator imita as ações, tons, vestes e palavras de certos caracteres, e se ele é um bom ator, esqueceis a realidade, rides e chorais, e semelhantemente sentis que o que vedes é realidade, ainda que saibais que tudo quanto representa é uma peça. Lembrai-vos que tudo isto é sugestão mental. Lembrai-vos, agora e sempre, que a sugestão mental se opera pela apresentação do símbolo externo associado com o sentimento a ser induzido. Ponde o registro direito no fonógrafo e o som correspondente é produzido ou induzido. Vedes? Esta lei fundamenta todos os fenômenos da sugestão mental. Compreendei a lei da sugestão e possuireis a chave dos fenômenos. A oratória e outras formas de apelo ao sentimento pelas palavras faladas dão-nos um exemplo típico da operação desta forma de sugestão mental. O orador, o advogado, o pregador, todos usam de palavras calculadas para induzir estados mentais, sentimentos e emoções, nas mentes de seus ouvintes. Todos eles aprendem o valor sugestivo das palavras frias e abstratas e as vestem em seus símbolos em uso para mais facilmente moverem o sentimento e a emoção. Conhecem que tais símbolos de palavras, pronunciados no próprio tom e expressão, induzem os sentimentos que elas significam nas mentes dos ouvintes. Desta maneira, as emoções e os sentimentos dos ouvintes entram em jogo como um instrumento. A emoção ou paixão, se for amor, receio, ódio, veemência, patriotismo, valor, ciúme, simpatia, etc., é despertada pelo uso hábil das palavras, tons de expressão que são uns como símbolos desses sentimentos. Se vos lembrais como fostes movidos por um discurso que vos pareceu hiperbólico e brilhante, sem argumento, provas ou sentido, podeis estar certos de que fostes vítimas de uma ilusão mental por meio-se associação. Os negociantes hábeis operam do mesmo modo. Assim fazem seus irmãos gêmeos os noticiaristas. O reconstituidor de cenas e fatos tem a sua arte de induzir muito sabida. Palavras, 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 são instigadoras da ação, induzidoras do sentimento, símbolos dos estados mentais, não as desprezeis, não zombeis delas, porque elas subjugam as mentes mais poderosas, quando propriamente usadas. Mesmo quando escritas, sua potência é grande. Muitos países foram cativados por uma frase hábil que, quando analisada, não significava nada, em razão, e que era apenas despertadora de sentimento. De que serve aprender as frases de um país, sem cuidar de quem fez as suas leis? O homem mais bem adaptado a empregar esta forma de sugestão é aquele que é mais ou menos um ator, isto é, que possui a faculdade de pôr expressão e sentimento em suas palavras, ações e maneiras. Os bons oradores, advogados, comerciantes e outros têm esta faculdade amplamente desenvolvida. Pertence ela ao lado feminino dos fenômenos, porque tem o encanto, a atração, o aspecto agradável, e age pelo emprego do polo emotivo de mentação, antes que pela vontade ou polo motivo, como no caso da primeira fase da sugestão mencionada, a disposição ou ordem autoritária. Opera, não batendo a vontade de outra pessoa, mas induzindo um ritmo simpático de sentimento e emoção, que sobrepuja sua própria vontade e faz que ela opere harmoniosamente. Deveríamos pôr-nos em guarda contra esta ordem de influência. O melhor meio de escapar a ela é adotar o hábito de nunca agir imediatamente em resposta a um apelo desta ordem. É melhor esperar até que o efeito passe e depois submeter o assunto à consideração de vossa razão e juízo.
Sem dúvida, o cultivo do poder da vontade servir-vos-á de escudo ou armadura, protegendo-vos das vibrações sutis desta ordem, porque esta forma de sugestão é comumente acompanhada de correntes mentativas, fortes, saídas da mente de quem fala. Evitai dar uma pronta resposta aos apelos simpáticos numas linhas emocionais. Apresentai a cabeça pelo coração, quer dizer, guiai-vos pela razão e não pelo sentimento, e preveni, com presteza, qualquer precipitação dele. Deveria o homem ter a razão no ascendente, não a natureza emocional. Quando vos sentirdes arrastado por algum incitamento emocional, acalmai-vos e perguntai a vós mesmos: é isto uma sugestão mental? A questão tenderá a vos levar a um estado de equilíbrio. Quando souberdes o que é uma sugestão mental, aprendereis a reconhecê-la e a vos pordes em guarda. Este estado da mente agirá como um forte neutralizador da sugestão mais habilmente lançada. Tende sempre pronto o vosso torpedo, por mais seguro que vos julgueis estar. Se reparais na vossa provisão mental, vereis que entretendes grande número de sentimentos, ideias e opiniões, que possuis simplesmente por esta lei de sugestões repetidas. Ouviste certas coisas afirmadas, uma e outra vez, até que viestes a aceitar os fatos como verdadeiros, apesar de não possuirdes os mais leves conhecimentos pessoais de provas lógicas, concernentes a eles. Astutos modeladores da opinião pública empregam esta lei e repetem constantemente uma certa coisa, em várias palavras e estilos, até que, finalmente, o público a venha a aceitar como um fato inquestionável, provado. Muitos homens ganharam uma reputação de sabedoria simplesmente porque seus amigos repetidamente afirmaram e o público aceitou a sugestão. Muitos estadistas tiveram uma reputação construída pelos correspondentes de seus jornais amigos, cujas sugestões constantemente repetidas cristalizaram a ideia em uma forma material na mente do público. Do mesmo modo, muitas reputações foram destruídas por encolhas de ombros repetidas, risos, insinuações malévolas, tagarelices e zombarias. Os anunciantes compreendem esta lei e guardam as sugestões repetidas do valor de suas mercadorias, constantemente, diante da mente do público, até que elas se tornem um evangelho para o povo. Se não conseguis primeiramente ser bem-sucedidos e nunca digais não. Por resposta, são dois axiomas muito caros ao coração do homem que emprega sugestões em seus negócios. Não sejais enganados por esta forma sutil de sugestão. Não penseis que uma coisa falsa se faça verdadeira, por ser muitas vezes repetida. Não deixeis que o vosso juízo seja cautelado por estas repetições adormecedoras. Tende cuidado, tende cuidado. Uma compreensão desta lei de sugestão lançará luz sobre muitas coisas que vos embaraçavam noutro tempo. Pensai bem nisto, quando tiverdes tempo. Facilite sua vida.